Natal a gente já sabe muito bem que é o nascimento de Jesus. É claro que é uma data simbólica, uma data comemorativa, simbolismo assim, para a gente entender que é o nascimento de Cristo. A gente sabe que possivelmente não foi em 25 de dezembro, mas é uma data simbólica e comemorativa. De qualquer forma, a gente entende, a história também entende, não só o cristão que tem fé, mas a própria história entende que Jesus nasceu. Esse homem que dividiu a história e que revolucionou a vida de muita gente e até hoje continua revolucionando, renovando e transformando vidas, que é Jesus, esse nome sobre todo nome. Mas há uma coisa que me chama a atenção das reações ao nascimento de Jesus. Se a gente pegar Mateus capítulo 2, do versículo 1 ao 12, tem a conhecida história da visita dos magos do Oriente até Jesus. Eles chegam até Herodes dizendo que Jesus havia nascido, é nascido o rei dos judeus, e eles queriam ir adorá-lo. Mas nesse contexto aí de Mateus capítulo 2, a gente vê as reações a esse nascimento. Tem a reação de Herodes, que é justamente ficar perturbado. No versículo 3 diz isso: Herodes se perturbou ouvindo isso, e toda Jerusalém com ele. E a reação de Herodes foi tentar prejudicar Jesus, foi tentar prejudicar a Cristo. Ele tentou matar a Cristo. A tentativa de Herodes foi isso, e até mentiu dizendo que queria adorá-lo mais à frente, mas os magos não voltaram para avisar Herodes. Então a reação de Herodes foi ódio, foi indignação. E às vezes, mediante ao nascimento, a verdade que é Jesus, existe esse sentimento de ódio, de indignação. É porque a gente vê aí os deboches que tem em relação a Cristo, porque são pessoas que estão reagindo da mesma forma que Herodes reagiu, com ódio, com indignação. Já que não podem prejudicar a Cristo, que já está sentado à destra de Deus nos céus, soberano, eles tentam prejudicar a igreja, os evangélicos, a fé. É a reação que Herodes teve ao nascimento de Cristo. Tem também a reação dos principais ou dos príncipes, dos sacerdotes e escribas, que no versículo 2, Herodes foi perguntar a eles, ou melhor, no versículo 4, e eles falaram que eles tinham conhecimento mais ou menos de onde Jesus haveria de nascer, mas a gente vê uma reação desses príncipes, dos sacerdotes e escriba, uma indiferença. Jesus, nascimento de Jesus, Jesus ter nascido, a pessoa de Cristo ali naquele momento, eles continuaram vivendo a vida deles religiosamente, com o conhecimento que tinham, e negaram Jesus. Jesus só passou a incomodar quando passou a confrontar nos seus 3 anos e meio, mais ou menos, de ministério no final da vida dele, com 30 anos. Mas até então os religiosos eram indiferentes ao nascimento de Cristo. Há pessoas que mesmo com o nascimento de Cristo, mesmo com o Natal, elas de certa forma estão indiferentes à realidade de que Jesus nasceu, viveu e morreu por elas. É uma indiferença. E muitos preferem ficar na religiosidade, nas suas religiões, qualquer que tenha, e às vezes até religiosamente cristão. Mas aqueles que agem como os magos, ou rei magos, alguns dizem, do Oriente, que na verdade poderiam ser mais de 3, provavelmente eram mais de 3, a Bíblia não diz quantos eram, mas eram estudiosos da época, homens de influência que saíram provavelmente da Babilônia e foram até Herodes perguntar onde Jesus estava, e acabou chegando onde ele estava. A atitude desses homens foi querer adorar Jesus. Com a pessoa que realmente tem esse entendimento, tem que ter a atitude dos magos, de querer adorar Jesus. Jesus nasceu, então gera em mim um sentimento de querer adorá-lo. Eles vieram, saíram da onde estavam numa viagem de dias até para adorar Jesus. Tem que gerar em nós, principalmente não só no Natal, mas em qualquer época do ano. Jesus nasceu, viveu,
morreu e ressuscitou e ascendeu aos céus por mim. Então eu tenho que gerar esse sentimento de querer adorá-lo, assim como os magos fizeram. E se aproximaram de Jesus, porque eles estavam cada vez mais se aproximando. Primeiro saíram da terra que estavam até Israel, estavam cada vez mais próximos. Depois foram sendo guiados pela estrela até chegarem aonde Jesus estava, numa casa, e ali ofereceram presente e adoraram aos pés de Cristo. Eles se aproximaram de Cristo. Esse tem que ser o sentimento que vem ao nosso coração. Se ele nasceu, se Jesus nasceu, se realmente ele existe, ele vive, eu quero se aproximar dele. Primeiro eu quero adorá-lo. Ou não tem regra, mas primeiro adorá-lo, depois se aproximar dele e entregar coisas preciosas para ele. Porque a Bíblia vai dizer que esses magos, esses estudiosos da época, se prostraram, adoraram, versículo 11, e entregaram tesouros, dádivas, ouro, mirra e incenso. E o que mais importante que a gente tem, o nosso maior tesouro para entregar para Cristo é a nossa própria vida. Essa tem que ser a nossa atitude. Vai além de um banquete, de uma reunião em família. Vai de uma entrega do meu maior tesouro. O meu maior tesouro é a minha alma, a minha vida, eu entrego para Jesus. Que esse seja o sentimento. Se entregar a Cristo é reconhecer que Ele é Salvador, Redentor, que nós somos pecadores, precisamos nos santificar, se abandonar o pecado e do perdão de Deus e crendo que Ele voltará. É isso que é entregar a vida para Jesus. Essa tem que ser a nossa reação. Vai além de banquete, vai além de comida. E adorá-lo, desejo de adorar, buscar se aproximar dele e entregar o nosso maior tesouro a Cristo, que é a nossa própria vida. E essa questão de Jesus ter nascido é algo tão maravilhoso que fica mais explicado para nós quão grande foi esse feito de Jesus ter nascido lá em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Eu vou ler e encerro. Tem muitos outros versículos que falam do nascimento, mas esse aqui mostra a grandeza de Jesus nasceu. A partir do versículo 5, Filipenses 2, 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Olha a grandeza disso. Jesus nasceu, ele aniquilou a si mesmo. Ele abriu mão de muita coisa que ele tinha de glória quando estava nos céus. E o Eterno nasceu. O Eterno morreu e o Eterno ressuscitou. É quase um mistério entender isso, mas isso aconteceu e vem à tona na nossa memória justamente nesse período de Natal. Mas o versículo 8 que mostra mais claramente, achando na forma de homem, ele nasceu, humilhou-se a si mesmo, se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus nasceu, obedeceu, se humilhou, morreu, ressuscitou e agora é o Rei indiscutível. E aqueles que já entendem isso, glorificam e dão glória ao Deus Pai por Jesus Cristo. E aqueles que ainda não entenderam, certamente haverão de entender. Feliz é aquele que entende antes dele voltar em glória com a igreja. Que Deus abençoe e que esse seja o nosso sentimento, não só de Natal, mas em toda a nossa vida. Jesus nasceu, então eu quero adorá-lo. Jesus nasceu, então eu quero se aproximar dele. Jesus nasceu, eu quero entregar meus tesouros para ele, a minha vida, os meus bens, o meu tempo, a minha vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como está lá em Romanos 12. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Feliz Natal, se ainda for Natal, quando você estiver vendo esse vídeo, e que Deus possa estar abençoando a tua vida, a sua família, as nossas vidas, em nome de Jesus, estejamos cada vez mais próximos do Senhor, porque Ele nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus e voltará por amor
a nós. Deus abençoe. Jesus nos ama.